Bom, dano moral já é uma coisa extremamente delicada, né? Agora, quando a gente pensa no dano moral no ambiente do trabalho, aí parece que a coisa ganha contornos ainda mais dramáticos, né? Porque o ambiente de trabalho que deveria ser um lugar para que a pessoa se desenvolvesse profissionalmente, estabelecesse relações e assim também se desenvolvesse pessoalmente, né? Muitas vezes acaba sendo o contrário de tudo isso, né? Fica um lugar onde ela sequer quer voltar, né? Muitas vezes pede demissão porque não aguenta os danos que sofre, os assédios, e a gente vai falar de tudo isso aí no nosso vídeo, tá bom? Então, se você quer saber sobre assédio moral, assédio sexual, burnout, se atraso no pagamento de salário, se o não fornecimento de equipamentos de proteção individual e muitos outros assuntos, eles dão direito ao recebimento de uma indenização por dano moral, então esse vídeo é para você. E veja só, todas as respostas aqui são baseadas em casos reais, casos que eu fui estudar e trouxe diretamente dos tribunais para preparar esse vídeo para você, tá bom? Então vamos lá, um a um, eu tenho certeza que você vai se surpreender com cada um desses casos que a gente vai contar aqui. O primeiro deles que eu separei para a gente discutir é o seguinte: atraso no pagamento de salário, ausência de registro na carteira de trabalho e previdência social e falta de depósitos do fundo de garantia. Será que isso aí dá direito ao recebimento de uma indenização por dano moral? Bom, primeira coisa que as decisões judiciais nos mostram é que não. Automaticamente, essas situações não geram direito ao pagamento a uma indenização. Só gerariam direito se houvesse uma reiteração, ou seja, um atraso não dá direito, mas se fossem 2, 3, 4 ou 5 atrasos ou não depósito do FGTS, aí a gente pode pensar numa indenização por dano moral. E mais, também deve existir ou ficar caracterizada a ofensa à intimidade do trabalhador, a sua vida privada, a sua honra ou a sua imagem. Essas 4 palavrinhas que eu trouxe para você são 4 palavrinhas mágicas que estão lá na Constituição Federal quando a gente estuda o dano moral. Então vamos imaginar que em razão do atraso no salário você também atrasou alguma conta, alguma prestação sua, ou seja, houve um abalo em relação à sua honra e à sua imagem. E aí sim, provado isso para o juiz, poderia estar caracterizado o dano e, consequentemente, você faria jus, faria direito ao recebimento de uma indenização. Vamos lá. Mais uma hipótese que eu separei aqui é a mensagem de WhatsApp. E aqui a gente precisa ficar muito atento. A gente vive um momento em que muitas coisas são registradas, né, em WhatsApp ou nas redes sociais, muitas vezes até fotografadas. Aqui a gente tem um caso de um trabalhador que saiu dessa empresa, mas que processou a empresa na Justiça do Trabalho, pleiteando alguns direitos. E eles fizeram até que um acordo na Justiça do Trabalho. Só que a proprietária da empresa, quando sai da sala de audiência, muito brava, acabou, enfim, se excedendo e mandando essa mensagem do jeitinho que está aí, com os seus erros, inclusive de português, né? Mas eu trouxe exatamente do jeitinho que estava lá no processo para a gente ver. E se você já está com dúvida, né, se essa mensagem deu direito ou não a esse trabalhador receber uma indenização, a resposta é sim. Veja, o juiz que primeiro analisou o caso, ele achou que não era uma hipótese de indenização por dano moral, porque ele compreendeu que essa proprietária da empresa saiu nervosa, cabeça quente, né? Acabou falando que normalmente não falaria se estivesse tranquilo. Mas o tribunal deu razão para o trabalhador e caracterizou a indenização por dano moral. Então ele escreveu aí, né? Debloqueia eu no Zap para ouvir seu recado, mal agradecido. Na água para sua mãe você levava esperar o que de você, seu maconheiro? Vai trabalhar de servente, isso o pior é que você merece. Eu tenho coragem de hora trabalhar para eu pagar esse prejuízo que você me deu. Mas você é cozido deficiente mental. Se praga pegar, prepara. Vai se ferrar a vida inteira, ainda vai morar na rua. E a resposta, você vai até eu para dizer porque nunca mais quero ver sua fuça. Então, vamos ficar ligado, né?
mensagens de WhatsApp, mensagens postadas nas redes sociais, podem render direito a uma indenização. Vamos ver mais uma de WhatsApp aí? Olha só, aqui eu coloquei para a gente poder acompanhar a decisão de um desembargador do trabalho. Então ele disse o seguinte: não verifico das mensagens colacionadas aos autos, ou seja, das mensagens que foram apresentadas para a justiça, né, nenhum excesso de cobrança, mas apenas o regular exercício do poder diretivo ou organizativo, sendo certo que o fato de ser rude no tratamento não significa ter assediado o empregado. Olha só, aqui a história era a seguinte: a pessoa trabalhava como vendedora e o coordenador dela, ou seja, aquele cara que estava acima dela, mandava sempre mensagens, muitas vezes duras, às vezes usando um palavrão. E como o desembargador falava aí, né, de forma que o tratamento era pesado, era rude. Mas a justiça acabou entendendo que, ainda que não existisse uma delicadeza, né, uma fineza aí no trato, isso não caracterizaria o dano moral. Eu coloquei uma setinha aí para baixo, as chamadas palavras de baixo calão, que são os palavrões. Muito cuidado com os palavrões. Neste caso aqui que eu trouxe para a gente analisar, os palavrões não caracterizaram o dano moral, mas existem muitas decisões judiciais que caracterizam o palavrão como dano moral, porque a gente tem que ter no ambiente de trabalho um ambiente educado, um ambiente com urbanidade, um ambiente com respeito, né? E se é utilizado o palavrão, muitas vezes, né, analisado o contexto, analisada a situação, ocorre então, né, um transbordamento, uma ruptura aí dessas normas de conduta, né, que permite um convívio harmonioso, tá bom? Então atenção em relação a essas palavras mais hostis aí. Outro que eu coloquei para a gente estudar é a demissão por justa causa. Veja só, a situação que a justiça nos trouxe aqui era a seguinte: a empresa mandou o trabalhador embora, alegando que esse trabalhador havia praticado um ato, né, que autorizava o rompimento do contrato e a sua demissão por justa causa. Pode ser aquela situação em que ele não trabalhava, chamada desídia, pode ser aquela situação em que ele praticou um ato de indisciplina ou insubordinação, ou aquela situação em que ele abandonou o emprego, enfim, algumas situações que estão lá na CLT, ok? Só que o que acontece? Quando o trabalhador é mandado embora por justa causa, ele, se não concordar com a justa causa, ele pode entrar na justiça para fazer a reversão, ou seja, tentar transformar a decisão por justa causa numa decisão sem justa causa. Porque a decisão sem justa causa para ele é melhor, ele recebe mais direitos, ele tem mais dinheiro no bolso. E a situação é justamente essa. Quando isso acontece, ou seja, o trabalhador consegue demonstrar para a justiça que aquela demissão por justa causa foi uma decisão injusta, ele consegue transformar ela numa decisão sem justa causa, isso automaticamente não caracteriza um dano moral. Mas, atenção, hein? Agora é o pulo do gato. A justiça fala o seguinte: quando a hipótese era de ato de improbidade, eu estou falando daquele cara que foi acusado de ter roubado a empresa, e aí ocorre essa reversão, ou seja, acusaram ele de ladrão e provou-se que ele não era. Neste caso específico, a Justiça do Trabalho tem reconhecido o direito a uma indenização por dano moral. Vamos seguir em frente? A próxima aqui que a gente vai analisar são as questões dos EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual. E o que eu trago para a gente estudar aqui é assim: a ausência de fornecimento dos EPIs adequados e eficazes dá direito a uma indenização. Várias atividades no ambiente de trabalho exigem, né, para a sua prática, o uso do EPI. Então eu coloquei a luva, o óculos, eu coloquei a bota. A gente tem várias outras situações, né? Desde um creme ali nos braços, nas mãos, né, para impedir uma queimadura, até várias outras situações. A Justiça do Trabalho, e mais do que isso, a lei, né, exige o fornecimento e a utilização dos EPIs. Então, se esse EPI não for adequado, ou seja, não é o óculos certo, não é a bota certa, ou se ela for fornecida, mas o seu certificado de aprovação já estiver
expirado, não está válido, ou enfim, já está gasto EPI, todas essas situações dão direito ao recebimento de uma indenização por dano moral. O que mais que a gente tem? Agora chegamos num ponto bem delicado aí, né? Que são aquelas hipóteses em que se toca na orientação sexual das pessoas. Vamos dar uma lida aí na tela do computador, uma decisão que foi também proferida pela Justiça do Trabalho. Então, o desembargador está dizendo: destarte, entende-se que ficou demonstrado o assédio moral, de forma reiterada, em razão de discriminação por orientação sexual, por parte dos demais colaboradores da ré, assim como a conduta omissiva da reclamada, uma vez que ficou demonstrado que tomou ciência da queixa da parte autora e essa empresa ficou em silêncio, ela quedou-se inerte. Olha só, então, colegas de trabalho faziam comentários pejorativos, intolerantes, desrespeitosos, né, a respeito da orientação sexual de um colega de trabalho. Esses fatos chegaram ao conhecimento da empresa e a empresa simplesmente não fez nada, ou seja, silenciou-se. Então, constatada essa agressão, né, esse gesto de discriminação em relação à orientação sexual do colaborador, e mais o silêncio da empresa, a Justiça do Trabalho houve por bem conceder o pedido de indenização, ok? Bom, aqui a gente tem mais uma situação bem delicada, que é a situação do assédio sexual praticado por homens contra as mulheres. E eu trouxe para a gente analisar aqui o que ficou reproduzido no processo, né? As palavras do jeito que elas estão no processo. Eu só tirei os nomes das partes, embora os processos todos que eu consultei, né, para preparar esse vídeo são processos públicos, não tinha por que a gente colocar os nomes das pessoas aqui. Então o que a gente tem é o seguinte: o fulano de tal, ele assediava as colegas, inclusive a reclamante, ou seja, aquela que ajuizou a ação, encoxando quando passavam o crachá. O fulano de tal chegou a pedir o telefone da reclamante para o outro fiscal, fulano de tal também. A depoente não levou esse fato a superiores, já que o encarregado estava com ele. A reclamante reclamou dessa conduta com o depoente e com o fulano de tal, e não sabe se essa pessoa levou conhecimento desse fato a algum superior. Então veja só, aqui a gente tem uma situação que se equipara a um comentário que a gente já fez antes. A reclamante, no caso, uma trabalhadora, sexo feminino, foi assediada mais de uma vez por um colega de trabalho, outras pessoas presenciaram, a alta administração da empresa, né, ou pelo menos os níveis superiores, tomou conhecimento desse assédio e não fez nada. Essa prova chegou no processo, as testemunhas confirmaram a tese da reclamante e a empresa foi condenada a pagar uma indenização por danos morais. Mais uma situação de assédio sexual, trouxe mais uma aqui, porque essa ela é bem peculiar. Normalmente a gente já pensa no assédio sexual como uma conduta que é reiterada, ou seja, que se desenvolve ao longo do tempo. E aqui a gente tem uma única conduta, e essa única conduta deu direito ao recebimento de uma indenização. Então, mais uma vez, o desembargador do trabalho falando: assim, no caso dos autos, ainda que a testemunha tenha afirmado que o agressor não realizava brincadeiras no ambiente de trabalho, a única conduta de ter desferido um tapa nas nádegas da reclamante é suficiente a caracterizar o assédio sexual. Então tá aí um processo muito interessante, né, muito peculiar, porque uma única conduta, né, o que às vezes é tomado até como uma brincadeira, entre aspas, porque brincadeira não é, né, mas deu direito, rendeu ensejo ao pagamento de uma indenização por danos morais. Aqui a gente tem mais um caso de assédio, né, então a gente fecha os comentários do assédio com esse vídeo aqui, aí sim naquela situação clássica do assediador, né? Mais uma vez trazendo um texto real do processo para você. A depoente respondeu que ele tentava muito abraçar, ficava pegando,
tocando, abraçando muito e fazendo comentários referente ao corpo dela. O supervisor falava que a bunda dela era grande, que ela era gostosa. No dia que isso aconteceu, numa sexta-feira, a depoente decidiu sair do emprego, pois não quis continuar. Então veja, né, o que essa situação pesou, o que essa situação gerou de conflito na cabeça dessa funcionária. Ela pediu demissão da empresa, mas o que aconteceu? Ela pediu demissão, mas entrou na Justiça do Trabalho justificando o motivo pelo qual foi forçada, entre aspas, né, a pedir demissão. E junto com isso, pediu uma indenização por dano moral, conseguiu também provar essa situação e recebeu uma indenização. Ou seja, a empresa foi condenada a pagar danos morais para ela. Um caso também que infelizmente tem se tornado muito comum, né? Agora que a gente vê pessoas trabalhando muito e muito, sabe? Horas e horas inacabáveis aí no ambiente do trabalho. A gente passou a conhecer cada dia mais, né, essa doença chamada burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, né? Já identificada e bem descrita aí pela medicina. Trouxe um caso então aqui para você ficar sabendo, né, que isso também gera o direito a uma indenização por dano moral. Então, mais uma vez, hein, as palavras que foram tiradas diretamente do processo. Além das funções normalmente desempenhadas pela reclamante, gerente de uma cidade tal, que eu também tirei o nome, né? Quando do falecimento do gerente da agência, a reclamante, que é essa então que teve o burnout, teve que o substituir por 5 meses, exercendo também o cargo de gerência e a regional de cidade tal. E o gerente dessa cidade fazia muitas cobranças das metas, sobrecarregando demais. Quando começou a perceber que estava, olha só, ficando deprimida, não conseguia fixar nas tarefas, ficava dispersa, sentia tristeza e sem ânimo para o trabalho. Então, sintomas clássicos dessa síndrome chamada síndrome de esgotamento profissional. Nessas hipóteses, não é o juiz que vai determinar de cara se essa pessoa tem ou não burnout e, consequentemente, se ela tem direito a uma indenização por danos morais. O que vai acontecer nessas situações? O juiz vai determinar a realização de uma perícia médica e o perito, então, após a entrevista, após a análise de toda a situação, vai dizer o seguinte: olha, ela tem esse quadro de estafa, de tristeza, de desânimo, de falta de concentração. Se ficar aprovado no processo que ela sofria sim esses assédios, então o juiz estabelecerá o chamado nexo de causalidade, ou seja, ele vai ligar uma coisa à outra. Olha, isso que ela está sentindo é em decorrência dos males aos quais ela foi exposta no ambiente do trabalho. Ok? Vamos para mais uma aí? A próxima situação que eu trouxe é uma situação também bem interessante, porque em todas as outras que a gente viu lá atrás, significa que o reclamante ou a reclamante teve que contratar um advogado e entrar na justiça para dizer que a empresa, para dizer que um colega de trabalho havia praticado algum ato que causou a ela ou a ele, né, um dano e que esse dano merecia uma indenização. Aqui a gente tem uma situação diferente, porque muitas vezes a prática de uma atitude, de uma conduta, fere não só os direitos de um trabalhador individualmente, mas de toda a coletividade. Por isso que eu trouxe aí para você ver o chamado dano moral coletivo. E aqui a importância do Ministério Público do Trabalho e também a importância do sindicato, que representa os interesses da categoria. Vamos dar uma olhada aí na tela do computador. No caso concreto, é incontroverso que a reclamada não cumpriu o pactuado em negociação coletiva no tocante à observância dos pisos salariais e reajustes salariais. Isso implica em inequívoca reparação específica na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil
dada a sua relevância social. Ou seja, esse ato de não honrar, né, com os compromissos de pagamento de salário e reajustes gera um direito não só a um trabalhador, também a ele, mas a toda uma categoria. Com isso a gente fechou, né, essa coletânea da vida real aí, falando dessas situações delicadas de dano moral. Tenho certeza que você aprendeu bastante aí com esse nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, queria pedir a tua contribuição para se inscrever, para dar o teu like nesse vídeo, ajudar a impulsionar, né, ajudar com que ele possa chegar a mais pessoas e também fazer os seus comentários, que com certeza vão agregar bastante. E se você ainda não me segue no Instagram, também segue lá, Fábio Valdecioli, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.